todos, que Jesus possa nos amparar a todos nessa manhã. Hoje nós vamos continuar o capítulo 19, A Serva Fiel, do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por nosso querido Francisco Cândido Xavier. E na semana passada nós paramos na parte em que Zenóbia falava com Adelaide, que estava ali sendo prejudicada ali com os pensamentos dos trabalhadores da casa. Zenóbia dizendo a Adelaide que reconhece os obstáculos, mas para ela não se preocupar, porque a morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novos esforços a cada um. E Zenóbia, então, mudando o assunto ali, Adelaide ficou mais aliviada porque desviou o pensamento. E nós vamos agora iniciar a nossa parte de hoje, que é: a desencarnante tornou ao corpo bem disposta e reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma tivesse nas melhores condições. Enquanto dois ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal da Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, estava cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário à vista da extrema passividade da enferma. Então, o que André Luiz está querendo dizer para nós aqui, né? O André Luiz está dizendo para nós que a enferma, ela tinha passividade e ela era totalmente entregue. Ela entendia perfeitamente o trabalho do passe, o que estava sendo feito ali com ela. Então, o concurso de André Luiz só era necessário quando precisava de mais energia, de mais trabalho, de mais força. E como Adelaide era totalmente consciente do que estava acontecendo, isso era indispensável. Então, é isso que André Luiz diz aqui para nós, né? Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovara-se de súbito as esperanças, a reação orgânica surgira dentro de um novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após meia-noite, o trabalho... Eu perdi aqui. Preparatório de grande reunião. Preparatório de grande reunião. Em vista disso, iniciou com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores do nosso plano trouxeram companheiros da instituição localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizava o ambiente, reparei, curioso, que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhe a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinha-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos
harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Então, eles estavam ali utilizando aquele grande salão, né, da instituição de caridade de Adelaide, onde Adelaide trabalhava e morava, para levar ali os trabalhadores àquela reunião. Aquela reunião, os trabalhadores estavam em desdobramento durante o sono deles. Eles foram lá, né? Os trabalhadores espirituais estavam ali dedicados e foram buscar os trabalhadores da casa. André Luiz diz que tinha muitas mulheres e poucos homens. Nós que frequentamos os centros espíritas sabemos, né? Que geralmente nas casas tem mais mulheres do que homem, né? É maior o número de mulheres do que de homem. E aí a gente questiona, por que será? As mulheres são mais sentimentais? Então, André Luiz diz que aqueles homens que estavam naquela reunião, eles já estavam mais sensibilizados. E a gente vê que é muito difícil o papel trazido para o homem aqui na Terra, né? Que o homem veio aqui na Terra e foi ensinado para ele a razão, a maneira dele ser menos sensível que a mulher, né? Ele não foi treinado para sentir a sensibilidade. Por isso ainda são pouco aqueles que têm a coragem de manifestar essa sensibilidade diante da necessidade do outro, dedicar o seu momento da sua vida, né? Onde normalmente a sociedade diz que ele deve estar produzindo ali para a família e para a sociedade, segundo os conceitos antigos, né, que a sociedade espera dos homens. Então, esse livro foi escrito há mais de 70 anos, né, e nós vemos esse reflexo até hoje. Nós que somos mães, a gente vê a maneira, né, que a gente cria ainda os filhos, mais na razão, diferente da menina, né, que a gente coloca mais sensibilidade. E aí, talvez seja essa a explicação, né, da gente ver que os homens ainda estão um pouco menos nesse trabalho, né, de sensibilidade, de doação. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudo e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço, acionando peças de eficaz cooperação. Submetemos a enorme dependência, rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas singular de encantamentos. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras que, em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiava de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservamo-nos juntos de todos em atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório. Quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada ao recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. Outra coisa que chama atenção é a pureza espiritual desse lugar, né? Não só de cada um deles, mas do ambiente. Também que essa reunião que acontecesse ali do plano espiritual, que Zenóbia falava para os trabalhadores. O espírito tem que preparar aquele ambiente, desinfetar o ambiente, isolar o ambiente, mesmo essa conversa sendo de noite, enquanto as pessoas dormiam. Então, as pessoas desligadas ali daquele corpo físico, nós vemos também que todas elas estavam nessa pureza de vibração. Mas a atmosfera ali vibratória tão grande
que era muito importante todo esse cuidado. E nós vemos o poder da mente, né, sobre o corpo. A gente vê em todos os capítulos esse chamamento para os nossos pensamentos. E nesse caso nós percebemos de uma maneira bem clara a atuação da mente, não só no corpo do desencarnante, mas a mente própria no corpo dele próprio, mas a atuação da mente no ambiente. Então, esse orai, esse vigiai, né, para que a gente possa fazer uma reflexão, como está a qualidade dos meus pensamentos? Será que eu fico reclamando o dia todo, a toda hora? Enfim, cada um de nós lembrar de pensar antes de dormir, fazer essa reflexão. Como está a qualidade do meu pensamento? O dia foi bom? O dia foi ruim? Eu consegui manter minha sintonia apesar do que estava acontecendo comigo? Eu consegui apreciar as coisas boas? Ou eu só fiquei ligado nos problemas materiais? Porque a gente vê aqui que todas aquelas pessoas ali, elas estavam ali naquela pureza. E nós percebemos que ao sair ali da casa, dos lares deles, eles já trouxeram aquela vibração junto com eles. E nós lembramos então do nosso culto no lar. Como é importante a gente fazer essa limpeza em nossos lares, né? De fazer o culto, não só de fazer o culto, mas de nós mantermos a nossa mente, os nossos pensamentos, né, bem dirigido, e à noite, a hora que a gente for repousar, a gente desligar dessas coisas materiais, né? E ela fala que Adelaide estava abatida, porque Adelaide estava desdobrada, porém, sob a influência dos pensamentos daquelas pessoas que queriam ali que ela permanecesse encarnada. E continuando aqui, a diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e antes de interferir no assunto principal que trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia, atenciosa e reverente. Tive então a oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despendia raios de claridade safirina, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso oculto reservatório de luz. Então essa era a imagem que a Zenóbia passava ali a todos eles, né? Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que a nossa Adelaide necessita passagem livre ao caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico, administrou a obra com cuidado e muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seus esforços e de sua bondade. Endereçou um olhar firme à assistência e obtemperou. Por que detentes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. Então, Adelaide, ela sabe, ela sente muito bem o que está acontecendo, o que está por vir, né, a razão dela. Para ela é muito claro, ela não tem dúvida que está desencarnando. Não existe outra possibilidade, né? Ela diz para Zenóbia. Só que existe uma necessidade dela treinar a emoção. Ou seja, a gente tem razão muito bem definida.
mas a emoção não foi treinada ainda. Ainda o que está prendendo ela ali é a emoção. É que ela se sente ao perceber que as pessoas vão ficar e o trabalho dela ali sem a referência. Então isso acaba prejudicando esse desencarne dela. Então nós somos assim, nós sabemos racionalmente o que está por vir, o que vai acontecer. E isso acontece bastante entre nós. Sabemos o que é necessário fazer, mas na hora da reação, na hora que a emoção provoca uma reação, nós ainda somos vacilantes. Somos vacilantes por quê? Porque a gente precisa trabalhar essa emoção, que ela seja repetida sobre nova direção da razão, algumas vezes reafirmada e raciocinada novamente, para que nós possamos, de uma vez por toda, reagir de forma melhor. Mas isso demora, leva tempo, porque a nossa emoção ainda é uma emoção inferior. A partir do momento que nós trabalharmos essa emoção, ela passar para seja o superior, né? Aí nós realmente vamos ter esse desligamento das coisas, né? Porque os nossos grandes estudiosos dizem que muitas vezes nós, em contato com as pessoas que sofrem, nós sofremos juntos, né? E a emoção ali inferior, ela atrapalha um pouco. Quando a gente tiver a compaixão, quando a gente tiver uma emoção mais superior, a gente vai sentir o que o outro está sentindo, mas nós vamos ligar essa emoção às soluções. E aí nós vamos diferenciar essa emoção inferior da emoção superior. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecido do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor, que todos os dias da vida lastima a circunstância que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinário gasto ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor. Com ânimos inextinguível, quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu para cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem, mas há que evitar a intromissão do fantasma, do egoísmo, a expressar-se na tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalaçaríamos a semelhante declaração. Refiro-nos tão só ao violento impulso de idolatria que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. Então, nós sabemos que a Adelaide ali está bem, ela consegue se libertar, ela sai do corpo facilmente, né? Porque ela já tinha esse trabalho de desprendimento, né? De outras vezes por causa da mediunidade, mas ela tem essa dificuldade, né? Na desencarnação, por causa dos pensamentos das pessoas que estão ali ao seu redor. E aí a gente pensa, como e quanto pensamento pode atrapalhar ou ajudar a qualquer momento da nossa vida. A gente vê uma equipe forte de espíritos superiores
tentando ajudar Adelaide ali no seu desencarne e tendo essa dificuldade por causa da qualidade do pensamento daqueles trabalhadores que estavam ali do lado dela. E mais uma vez nós vemos que o amar não significa ter. Eu não tenho nem as coisas que eu acho que é minha e nem tenho as pessoas também. Aqueles trabalhadores que estavam ali do lado da Adelaide viam ela como uma líder e não queria que ela fosse embora, com medo ali de perder a direção dela. Não era uma má intenção, era até boa, mas eles estavam ali segurando a ida dela para a vida espiritual, impedindo, apesar do corpo já não ter mais condição de permanecer ali encarnado. E André Luiz diz, mesmo que a gente quisesse fazer o corpo dela melhorar, já não dava mais, não tinha condição. Então a gente vê um outro aspecto importante, que é o respeito das leis da natureza. Não existe uma situação em que a gente pode ir contra a lei de Deus, contra as leis da matéria. Nem esses espíritos superiores conseguiam. Então, se não há condição do corpo reviver, não há como estender a vida da Adelaide, né? A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesses desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmo, no trabalho improrrogável de alta realização. E pretestais orfandade espiritual, simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores, os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para refletir a velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis, companheiros, de boa vontade, mas tão necessitados de renovação, luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses, gastais os incensos infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhe reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo do altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala. Estimais o menor esforço que vos encarece em automatismo e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência, se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desarvorados, se rola do pedestal de cera e experimentais o frio, pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para contemplação, se a quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartaste ainda das peregrinações sobre as relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos a deficiências mentais, na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor que colocou nos pórticos da legislação antiga, o não terás outro deuses diante de mim. O Pai conhece as nossas viciações milenárias em matéria de inclinações afetivas e previna-nos o espírito quanto às falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada, digna, servidora,
que vos precederá na grande jornada liberativa. Então, com essas palavras, Zenóbio adverte todos ali da reunião, que são os trabalhadores. Porque eles estavam colocando Adelaide, que era uma boa trabalhadora, numa posição de uma divindade, de forma muito cômoda, egoísta e até preguiçosa, atribuindo a ela todas as qualidades, todos os deveres, sem a coragem necessária de assumir seus próprios deveres, suas próprias responsabilidades. E ela lembra ainda, Zenóbia, que Deus, já sabedor dessa nossa tendência, né, a nos acomodar, Zenóbia diz, né, Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga: não terás outro deuses diante de mim, porque o Pai conhecia essa nossa fragilidade, né? Então, a gente muitas vezes convive com alguém que faz as coisas acontecerem. E a gente acaba não se encostando, mas sentando no banco de trás, se acomodando e deixando a outra pessoa liderar. É o que a gente está vendo aqui nesse caso, que cada um de nós vai ser responsável pelas nossas escolhas. E nesse caso, nós estamos falando de uma casa de caridade, em que havia vários trabalhadores e a necessidade de cada um deles tomar sua responsabilidade e fazer a sua parte. E isso a gente pode ver em todos os lugares. Nós podemos ver isso na nossa casa, uma pessoa só, muito atarefada, muito sendo cobrada. Nós podemos ver no centro espírita, né? Nós podemos ver no ambiente de trabalho. Nós temos que tomar uma posição ativa de ajudar, de não deixar as coisas no ombro de uma pessoa só. Muitas vezes aquela pessoa até consegue fazer tudo, mas e nós? Pra gente? Isso não vai estar ajudando nada. Essa escolha nossa é uma escolha errada que nós temos, né? Então a lição da Adelaide de hoje vem mostrar isso para nós, para que a gente possa ter essa consciência de saber, de colocar muitas vezes numa posição de ajudar, né? Não tendo medo de ser criticado. Muitas vezes nós vamos errar, então a gente não quer pegar, porque se ele errar, quem erra é o outro, não sou eu. Então nós temos que ter essa clareza aqui que a lição vem nos ensinar, para que nós possamos também crescer. Porque senão, como a Zenóbia falou, a gente vai sempre estar no medo e vamos ficar sempre na espera. Muito obrigada.